tema da nossa palestra, portanto, é se Deus interfere no futuro das pessoas, não é? Esse é um tema bastante abrangente, um tema que nos diz respeito, principalmente nós presbiterianos reformados, e é muito do nosso interesse, não é? Porque tem tudo a ver com o tema sobre livre-arbítrio. Então, essa é a nossa primeira questão. Antes de responder a essa primeira, né, ao tema da nossa palestra, se Deus intervém no futuro das pessoas, nós vamos ter que passar em alguns temas que perfazem esse tema primário. Então, eu gostaria que passasse o primeiro aí, o que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Nós vamos... Um momento só. Então, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é uma doutrina, não é? Muito conhecida dos cristãos, de várias linhas. Porém, há divergências sobre o livre-arbítrio. Os cristãos católicos dizem que sim, os homens ainda têm o livre-arbítrio e usa desse livre-arbítrio para escolher a Deus. Também a linha arminiana cristã, portanto, também vai dizer que o homem ele tem livre-arbítrio, de que o pecado, embora tenha derrubado o homem, a queda tenha acontecido, o homem tenha pecado, mas ainda assim ficou nele algumas fagulhas da imagem e semelhança do Criador, e por isso eles conseguem escolher a Deus. O homem pode, por isso, escolher a Deus. Mas nós, reformados, discordamos disso porque a Bíblia discorda, dizendo que o homem não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio era uma liberdade espiritual em que nossos primeiros pais foram perfeitamente dotados. Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio, eles foram dotados de um poder e eles podiam escolher tanto o bem quanto renegar esse bem, sem que para isso fossem forçados. Deus os criou à sua imagem e semelhança e os dotou de um poder de poder escolher entre obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Ocorre que Adão e Eva não obedeceram a Deus e por isso caíram em pecado. E a partir do momento que eles caíram em pecado, eles perderam o livre-arbítrio. E a Bíblia é muito clara sobre isso, não é? Há muitos textos que falam sobre isso. E o apóstolo Paulo vai falar bastante a esse respeito. No livro de Romanos, nós encontramos alguns versículos que diz que não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Então, nós não buscamos a Deus, e sim Deus que nos busca. Portanto, o homem não tem livre-arbítrio. Nós temos um capítulo inteiro da nossa Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre o livre-arbítrio. Eu gostaria que colocasse o primeiro slide, o próximo então, sobre a Confissão de Fé. Talvez não dê para vocês lerem, não está muito claro lá, mas eu vou ler a seção primeira da Confissão de Fé e vou ler. São 5 sessões. A primeira sessão diz: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Essa primeira sessão está dizendo que o homem ele tem responsabilidades diante de Deus, porque ele não é forçado. Deus não o força a fazer coisa alguma. Embora o homem não tenha livre-arbítrio, mas ele tem vontade, e essa vontade dele corresponde à sua natureza.
Hoje o homem é caído, o homem é pecador, e quando Deus então o deixa, né, o abandona à sua própria vontade, a tendência do homem é pecar. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser pecar. Por isso, então, o homem é indesculpável, porque apesar dele não ter o livre-arbítrio, ele tem responsabilidade e ele tem vontade. Deus, então, o permite escolher. Nós vamos ver isso mais à frente como livre agência. Nós vamos observar isso aqui no nosso estudo. A seção 2 diz que o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então, como já foi dito, o homem, os nossos primeiros pais, eles foram criados com esse poder, né, de poder escolher entre agradar a Deus ou não agradar a Deus, obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Isso era o livre-arbítrio. Então Adão e Eva foram criados assim, chamado então na confissão de fé de estado de inocência. Acho que o próximo slide já vai trazer a seção 3. Diz assim: o homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então a confissão de fé está trazendo aqui que aquilo também que já dissemos, de que depois do pecado, depois da queda, o homem perdeu o seu livre-arbítrio. Ele não consegue mais escolher fazer o bem, porque o pecado passou a fazer parte da natureza do homem, da própria natureza do homem. O homem, ele nasce pecador, e Davi disse que em pecado me concebeu minha mãe. Ele foi gerado em pecado, e nós somos gerados em pecado, não é? A criança, ela já nasce em pecado. Então, por esse motivo, nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer também na epístola aos Efésios, dizendo que todos estão mortos para Deus, espiritualmente mortos. E espiritualmente mortos significa que nós não conseguimos escolher o bem. Então nós não temos o livre-arbítrio. Somos incapazes, não é? Pela nossa natureza, pela natureza que nascemos, de escolher o próprio bem. Quando somos capazes de escolher o bem? Somente depois da regeneração. Depois que Deus nos regenera, depois que Deus nos salva, nós podemos escolher o bem, mas também escolher o mal. Nós só não escolheremos mais o bem somente no estado de glória. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que prefiro, esse não faço. Não é? Mesmo o apóstolo Paulo sendo um homem salvo, um homem crente, nós vemos também os 12 filhos de Jacó, né? Homens que, segundo a palavra de Deus, se encontram no céu. Eles tramando, embora estejam no céu, eles vão tramar contra o seu irmão José, não é? Não, na verdade, os 12, porque Benjamim ainda não tinha nascido, mas 10 pelo menos deles fizeram isso, e embora sendo homens salvos do povo de Deus, eles pecaram. Então, o livre-arbítrio perdeu e nunca mais vai existir. Nem mesmo na glória nós teremos livre-arbítrio, porque aí nós não seremos mais colocados à prova. Quem foi colocado à prova foi Adão e Eva. Aquela era uma prova que eles deveriam passar. Deus disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, vocês só não podem comer da árvore do bem e do mal. Então era uma prova, e eles foram reprovados, embora pudessem também ter escolhido não pecar, mas escolheram pecar. A última, a seção de número
de número 4, por favor. Diz assim: quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. É aquilo que eu disse. Mesmo depois da regeneração, o homem ainda continua a escolher o que é mal. Escolhe o que é bom, mas continua escolhendo o que é mal. Isso só vai ser feito perfeitamente no estado de glória, não é? Que é a sessão de número 5 da nossa confissão de fé. A última sessão. A sessão de número 5 diz: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Só que lá não vai haver mais livre-arbítrio, não vai ter mais prova. A prova já passou. Então o homem, ele vai viver perfeitamente, não é? E agora não vai ter mal para escolher. Ele só vai escolher fazer o bem e vai viver eternamente com Deus. Então, em suma, o livre-arbítrio era esse poder de escolher entre agradar a Deus ou não agradar a Deus, entre obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Os nossos pais caíram, perderam o livre-arbítrio, não é? E o homem, de uma forma geral, toda a humanidade perdeu o livre-arbítrio. Não existe mais livre-arbítrio. Não há quem busque a Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos morreram e todos carecem da glória de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Todos carecem da glória de Deus. Então é necessário, daí nós vemos que é necessário que Deus salve o homem, que Deus dê o passo inicial, de que Deus seja o resgatador de todo ser humano. E o homem não pode dar nenhum passo a Deus se Deus não o resgatar primeiro. Quando o homem diz assim: eu aceito o Senhor, é porque Deus o resgatou primeiro. É porque Deus o restaurou e deu condição pelo Espírito Santo para que ele possa responder positivamente ao seu chamado. Se não fosse assim, o homem jamais poderia responder positivamente ao chamado de Deus. Pode passar, por favor, o próximo slide. O que nós temos hoje, então, não é mais livre-arbítrio, é livre agência. E por causa da livre agência, o homem é indesculpável perante Deus. O homem é indesculpável. O homem faz as suas escolhas no âmbito terreno, no âmbito secular, e jamais no âmbito espiritual. Ele não pode fazer mais escolhas no âmbito espiritual, porque ele está morto espiritualmente para Deus. Mas nós, como seres humanos, nós escolhemos com quem nós vamos casar, nós escolhemos o nosso carro, nós escolhemos o nosso apartamento, onde queremos morar, a igreja que queremos frequentar. Isso chama-se livre agência. Nós podemos agir, não é? Livremente. Mas nós vamos ver que não tão livremente assim, porque quando Deus quer, Deus intervém na nossa livre agência também. Porque Deus é soberano, Deus é dono de todas as coisas, e é assim que as Escrituras ensinam. A livre agência, então, ela pode ser definida como a capacidade do homem fazer escolhas somente conforme a sua natureza. Lembre-se disso, isso é muito importante. A livre agência, ela pode ser definida como a capacidade do homem fazer escolhas somente conforme a sua natureza. E a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, é uma natureza má, não é? Dentro disso nós fazemos as nossas escolhas. E essas escolhas, por mais que elas sejam boas, né, elas estão contaminadas pelo nosso pecado. Por isso que Deus não aceita a obra, não é, do pecador em si, do homem em si, do homem natural, do homem que ainda não é regenerado. Por que Deus aceita a obra do homem que é regenerado? Porque são feitas em Jesus Cristo. São feitas através do lavar regenerador do sangue do Cordeiro de Deus. E é por isso que nós somos aceitos, por isso que as nossas obras são aceitas, e por mais que
as obras de alguém aparentemente sejam boas nesse mundo, se ele não tiver Jesus, se for uma pessoa que não tem Deus, que não crê no Senhor como seu único e suficiente Salvador, não vão valer para a salvação de forma alguma, de forma alguma. Como as nossas próprias obras, as obras dos próprios crentes também não servem para a salvação, não é? Isso é só um modo de falar. O que serve para a salvação, na verdade, é somente a obra de Jesus Cristo, somente o sacrifício de Jesus Cristo, né? Nós somos criados para as boas obras, nós temos que fazer boas obras, não é? Deus quer assim, mas não que essas boas obras vão servir de alguma forma para a nossa salvação, não vão servir para a nossa salvação. Então, embora o homem tenha caído em pecado e consequentemente perdido o livre-arbítrio, não perdeu completamente seu poder de escolha relativo às coisas espirituais, né? E de agir conforme a sua natureza. Então, ele conforme a sua natureza e conforme as coisas do aqui, do agora, das coisas terrenas, das coisas carnais, nós continuamos ainda escolhendo. E é por isso que nós vamos ser responsáveis diante de Deus. Porque quando nós queremos fazer alguma coisa, nós fazemos de fato, e somos nós que queremos fazer mesmo. Deus não condiciona ninguém, Deus não empurra ninguém para o inferno. Deus não condiciona ninguém ao inferno. Na verdade, o próprio homem é que é pecador, não é? E Deus age na vida daqueles que Ele salva, na vida daqueles que são predestinados e chamados e eleitos, não é? Ele intervém nessas vidas, e naquelas que não são, Deus simplesmente os abandona à sua natureza, não é? E quando Deus o abandona à sua natureza, eles estão fazendo o que querem, né? Eles são entregues a fazer o que querem. E eles querem mesmo fazer isso, e por isso eles serão responsabilizados, não é? Dessa forma, então, que ocorre a livre agência. Entretanto, mesmo o homem não tendo a sua faculdade de escolha totalmente comprometida, não é? Essa é a livre agência. Deus, a fim de cumprir seus decretos, usa seus desejos como bem lhe apraz. Abra sua Bíblia em Provérbios 21:1. Veja como esse versículo fala sobre Deus usar a vontade do homem quando lhe apraz. Então, quando Deus ele deseja cumprir os seus decretos, mesmo na livre agência do homem, ele age, ele interfere. Provérbios 21, verso 1, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração de quem? Do rei na mão do Senhor. Nós estamos lendo um livro sapiencial, e o sábio ele pega o exemplo maior, ele pega do rei, não dos súditos, justamente para mostrar a questão de universalidade. Se Deus ele consegue mover o coração do rei como lhe apraz, ele consegue mover o coração do súdito também. Ele move todos os corações, não é? Então Deus inclina o coração do rei, como nós vemos muitos exemplos nas Escrituras Sagradas. Nós vemos Deus inclinando o coração, né? É uma forma de demonstrar, inclinando o coração de Faraó. Faraó foi entregue, na verdade, à dureza do seu coração para não deixar que Israel saísse quando Moisés foi libertar o seu povo. E diz lá, né, o texto, para que possamos entender que Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, Faraó foi entregue ao seu próprio desejo, ao que nós chamamos de livre agência, porque ele era um homem mau. Nós vemos também homens maus, reis maus, como Ciro. Algumas pessoas dizem, não, Ciro ele é um servo de Deus. Nós precisamos entender a palavra servo nas Escrituras Sagradas. Existe o servo de Deus, aquele que age, não é, por amor a Deus, como muitas vezes o apóstolo Paulo é chamado de servo, Pedro é chamado de servo,
como quando Deus também usa o seu agente, seja ele quem for, e muitas vezes o ímpio, ao seu serviço. Até Satanás é chamado de servo nas Escrituras Sagradas de Deus, porque Deus o usa quando lhe convém. E nós vemos que Ciro, um déspota, um homem que invadia, que matava as pessoas, ele sendo usado e sendo chamado por Deus de servo, Deus o inclinou para quê? Para que ele pudesse trazer novamente Israel ao seu local de origem depois do cativeiro babilônico. Nós vemos Deus endurecer ainda mais, né, usar a vida de Senaqueribe. Nós vemos Deus usar os 10 irmãos de José, como já foi dito. Então, Deus, ele usa, não é, a livre agência do homem, ou agindo sempre agindo para o bem do seu povo, mas ou entregando esse homem a fazer, né, o que o seu coração deseja, ou simplesmente agindo através da vida desse homem mau para abençoar o seu povo, como foi no caso de Ciro e no caso de outros reis usados por Deus para que pudesse abençoar o seu povo. Nós vamos ver mais à frente lá em Romanos capítulo 8, ser esse o significado quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Por que todas as coisas cooperam? Porque Deus está no governo. Deus está inclinando o coração do rei a cumprir a sua vontade ou a não cumprir, mas dentro dos seus propósitos, dentro dos seus planos, não é? Então Deus tem os seus planos, e para que esses planos sejam cumpridos, Deus age no coração do homem, mudando ou entregando para que ele faça o que é da sua natureza, ou seja, o mal, como no caso de Faraó, endurecendo e não deixando o povo sair do Egito. No entanto, Deus jamais, não é por isso que Deus jamais ele violenta a vontade humana do pecador. Então, há uma ideia errada também de dizer que, olha, Deus envia as pessoas para o inferno. Não, Deus não é o autor do mal, de forma alguma. Não é Deus que, vamos dizer assim, causou as pessoas irem para o inferno. As pessoas vão para o inferno porque é o desejo delas de não servirem a Deus. Deus simplesmente abandona essas pessoas à vontade do seu coração, a sua natureza, a natureza de pecar. E quando Deus abandona, quando Deus tira a sua graça, a tendência do homem é cair, né? Eu costumo usar o exemplo da lei da gravidade. Não é? Nós temos aqui algumas folhas. O que ocorre se eu soltar essas folhas? Ela vai flutuar? Ela vai subir para o alto? Ela vai cair. Por que as folhas caem? Porque a lei da gravidade diz que, a lei do magnetismo, elas são puxadas para baixo, a natureza, é o peso, a lei da gravidade que funciona. A mesma coisa é o homem. O homem, quando ele peca, ele está fazendo algo natural. Deus simplesmente não o sustenta. Por isso que nós somos salvos somente com a intervenção de Deus, meus queridos. O homem só é salvo quando Deus intervém, quando Deus o segura. Porque se Deus nos soltar, nós caímos. Essa é a tendência do homem natural. Então, dessa forma, nós vamos seguir. Então, estamos lá na livre agência, né? Na livre agência. Então, Deus jamais ele violenta a vontade humana. São os homens, portanto, responsáveis pelos seus atos. A livre agência demonstra que não há um fatalismo, né? Porque muitas vezes nós somos
acusados de fatalismo, dizer que a Bíblia é fatalista, a predestinação é fatalista. Não é fatalista coisa nenhuma, não é? Fatalismo, próximo. Sim, antes do fatalismo, então, vamos ver essa tabela da liberdade humana, antes de eu falar um pouquinho sobre o fatalismo. Então, livre-arbítrio, o que ocorre no livre-arbítrio? Só um fechamento do que nós vimos até aqui, da liberdade humana. Então, antes da queda, né, o homem era capaz de pecar e capaz de não pecar. Isso significa livre-arbítrio. Na livre agência, nós temos o pós-queda, né, o homem ainda não restaurado, ele é capaz de pecar e incapaz de não pecar. Então, o homem só peca, o homem não restaurado. O homem restaurado, ou renascido por Deus, ele é capaz de pecar e capaz de não pecar, né? Aquele que já é restaurado, que tem o Espírito Santo, ele ainda é capaz de pecar, é o que o apóstolo Paulo vai dizer, né? O bem que prefiro, esse não faço. Por quê? Porque nós ainda não fomos glorificados. E na glória, lá na glorificação, na liberdade, chamada de liberdade total, nós somos capazes de não pecar e incapazes de pecar. Tá bom? Então, uma conclusãozinha aí rapidinha para definir sobre livre-arbítrio, livre-agência e a liberdade total na glorificação. Mas uma coisa nós temos que saber: não haverá mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi um teste, foi uma prova que foram submetidos os nossos primeiros pais. Então, no céu, para onde iremos, não haverá livre-arbítrio, porque não haverá mais mal, não vai haver mais a possibilidade de não obedecer a Deus, e somente a de obedecer. Certo? Então, o que é fatalismo? Próximo bloco aí. O que é fatalismo? Então, o fatalismo é a filosofia greco-romana que afirma que todos os acontecimentos ocorrem de acordo com um destino fixo e inexorável. Tudo já está determinado e não há como fugir do destino. Na verdade, não existe isso, não é? Não existe um fatalismo. O que existe é um plano divino, e isso vai acontecer, porque Deus é soberano. Se isso não ocorresse, Deus não seria soberano. É necessário que isso ocorra, e Deus, para isso, ele lança a mão dos seus agentes. Então, Deus usa, né, os seus agentes, seres humanos e até animais, e toda a criação e toda a natureza, para que isso ocorra. Nós vemos intervenções e ações de Deus sobrenaturais, não é? Como os milagres e como a instrumentalidade de corvos alimentando o profeta no deserto. O que era aquilo? Era uma intervenção sobrenatural de Deus para que o seu plano fosse cumprido. Então Deus, ele vai agindo. Deus é soberano. Ele está reinando sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação e inclusive sobre o ser humano também, sobre o ser humano. Ele interfere na hora que ele quer, não é? Só que, lembrando, jamais violentando a vontade do ser humano, né? O ser humano, e quando nós falamos violentando a vontade do ser humano, vamos dizer assim, é impossível, não é, que Deus ele faça com que o ser humano ele peque ainda mais do que ele queira pecar. Quando o ser humano peca, quando Herodes, quando Pilatos, eles concordaram com a morte e a crucificação de Jesus, nós vamos ver esse texto mais à frente, eles fizeram aquilo que o coração deles queria, mas ainda assim eles cumpriram os decretos de Deus. Ainda assim eles cumpriram os decretos de Deus. Mas o que Deus? Deus largou eles para fazer o que o coração deles desejava fazer.
Deus não precisou colocar maldade no coração de Herodes, ou no coração de Pilatos, ou no coração das pessoas que crucificaram a Jesus. Na verdade, eles queriam crucificar a Jesus porque eles eram pecadores. Deus simplesmente abandonou eles, a natureza deles, e foram isso que eles fizeram. Então, nós vimos o que é fatalismo, não é? Nós vamos ver agora se o nosso assunto principal, Deus interfere no futuro das pessoas. Há um paradoxo muito grande nessa questão. Vocês me colocaram aí numa esquina, muito difícil de responder. Na verdade, não tão difícil assim, mas vamos dizer assim, né? É uma pedra angular, um paradoxo. E aí eu coloquei uma parte do poema, um poema muito conhecido aí. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Um verso muito conhecido, em forma de paradoxos, de coisas que se excluem naturalmente, mas que podem se conviver juntas, né? Mas vamos ver o que é o paradoxo que eu quero dizer. Próximo já é o fim? Então deixa nesse aí por enquanto. Vamos apenas ver aqui. Por que é um paradoxo? Por que essa pergunta, Deus interfere no futuro das pessoas, é um paradoxo? Porque a resposta é sim e não. Depende de como você vê. Esse assunto é tratado na teologia como concurso de Deus e compatibilismo. Principalmente compatibilismo e concurso de Deus. Não é? Eu gostaria de indicar para vocês dois autores que escrevem sobre isso. Um é o Francis Schaeffer, O Deus que Intervém. Infelizmente, está emprestado o livro dele. Eu trouxe somente as outras duas obras dele. É uma trilogia que ele tem. O Deus que se Revela, O Morte da Razão e O Deus que Intervém. Ele vai tratar um pouco sobre esse assunto, sobre que Deus interfere no futuro das pessoas, de certa maneira. E um clássico da nossa literatura brasileira, O Ser de Deus, né, que também é uma trilogia do reverendo Heber Carlos de Campos, A Providência. Esse vai tratar bastante sobre esse assunto da interferência de Deus, não é, no futuro das pessoas, ou na teologia, o concurso de Deus e o compatibilismo. Tá bom? Então essas duas obras aí do Heber Carlos de Campos. As obras, todas elas são da Casa Editora Presbiteriana. Deus sim, ele interfere no futuro das pessoas, porque Deus age salvando o pecador. Se Deus simplesmente deixasse o pecador no seu destino, todos nós iríamos para o inferno. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, né? Abra sua Bíblia primeiro em João 15:16. Vamos lá ver alguns textos da Bíblia. João 15:16. João 15:16 vai dizer assim: não fostes vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outro, e vos designei. Vejam a interferência, além de Deus escolher, além de Jesus escolher, né, a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto. Então até mesmo o fruto que nós damos é interferência de Deus, é porque Deus designou para que façamos isso. Se não houvesse essa intervenção de Deus, meu querido, mesmo aquilo que nós fazemos, que o mundo pode se agradar, não é?
que pode ser interpretado como uma coisa boa para o mundo que nós vivemos. Para Deus, essas obras estão manchadas de pecado e não são aceitas. Eu não gosto muito de tratar sobre as religiões, mas é inevitável algumas vezes nós falarmos sobre outras religiões. E certa vez um membro de uma igreja minha, um recém-convertido, que veio do catolicismo, família tradicionalmente católica, ele perguntou: pastor, Madre Teresa de Calcutá, ela recebeu o Nobel da Paz, fez muita bondade no mundo, ela está no céu por causa das bondades que ela fez? E a resposta que eu dei para ele é: se ela aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela está no céu. Mas, pastor, ela fez muita bondade, ela renunciou à riqueza, ela se dedicou às crianças da África, ela levou, sua vida toda foi dedicada à ajuda do pobre. E a resposta continua essa: se ela tem Jesus Cristo como seu Salvador, ela foi salva. Porque todos nós pecamos. E o que faz a diferença entre nós e os pecadores não redimidos é justamente Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo em nossas vidas. São Francisco de Assis também, ele renunciou toda a sua vida, a sua riqueza, para ajudar os mais necessitados, os mais pobres. Se ele não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ele também não está no céu. Todos que estarão no céu necessariamente precisarão do sacrifício do Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Então, a resposta para se Deus interfere no futuro das pessoas é sim, porque é necessário que Deus haja salvando o pecador, senão o futuro dele seria a morte. Todo aquele que é deixado a sua natureza, ele caminha para a morte espiritual, chamada de inferno na Bíblia, na palavra de Deus. Vejamos um outro texto, Romanos capítulo 8, verso 28 a 32. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebam que os que amam a Deus, não é aquela pessoa que diz assim: eu amo a Deus, não é isso que Paulo está dizendo. Os que amam a Deus são os que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, Ele tem um plano. Então Ele chamou essas pessoas, e essas pessoas amam a Deus. Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, e nós sabemos que a palavra conhecer na Bíblia é relacionar-se, é aqueles que Deus teve um relacionamento, conhecimento, no sentido de se relacionar. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Percebam que há uma interferência de Deus aí. Deus predestina essas pessoas, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, percebam que a predestinação vem antes, né? Vem o conhecimento de Deus, o relacionamento, depois a predestinação. A esses também chamou, o chamado vem depois. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então há uma ordem. Deus resolveu, e isso ele não revela, de como Deus se relacionou com essas vidas, como Deus resolveu conhecer. Nós sabemos que é por amor. Deus conhece essas vidas, os chama, né? Ou melhor, os predestina, depois os chama, depois os justifica e depois os glorifica. Então, há essa ordem, há uma interferência direta de Deus. E, finalmente, o texto de Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Vamos ver o que diz aí. Filipenses 2,13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus efetua em nós o querer e o realizar.
obras boas que fazemos por conta da interferência de Deus. Se não fosse essa interferência de Deus, nós jamais queríamos alguma coisa de bom. Nós jamais efetuaríamos alguma coisa de bom aos olhos de Deus. Mas somente com a ação de Deus, que é através do sacrifício de Jesus Cristo, é que nós fazemos alguma coisa boa. Então existe esse paradoxo aí nessa pergunta. Deus interfere no futuro das pessoas? Sim, nos que são salvos. Sim ainda, porque Deus age na vida tanto de pecadores regenerados, quanto de pecadores não regenerados, para trazer a efeito todos os seus decretos. Então, Deus ele age também, né? Não necessariamente agora no futuro, mas na vida das pessoas. Vários exemplos aqui, irmãos, de José falando dos seus irmãos, não é? De que Deus usou os seus irmãos para que eles não morressem na fome do Egito, para que Deus pudesse cumprir a promessa a Abraão de que transformaria a sua descendência em uma nação tão grande como a areia, os grãos de areia do mar e as estrelas do céu. Então, Deus ele cumpre as suas promessas, os seus planos através dos homens. E Deus interfere na vida de alguns homens, sejam eles bons, sejam eles maus, para cumprir os seus decretos. Certo? Então nós vemos na vida de José, na vida dos seus irmãos, eu acho que não vai dar tempo, na vida de Davi. Vocês querem ver? Esse texto é muito interessante. 2 Samuel 24. 2 Samuel, está em Crônicas também. Talvez seja até mais completo lá em Crônicas, mas vamos ver o 2 Samuel mesmo, 24. Do 1 em diante. O que é que nós vamos verificar aqui? Nós vamos verificar que Deus, ele não estava satisfeito com o povo, com os israelitas. Então ele vai acender-se a sua ira contra os israelitas, e ele vai mandar um espírito, né? Lá em Crônicas nós vamos ver que esse espírito é Satanás, para fazer com que Davi levante um censo, que naquele momento era proibido para Israel. A palavra de Deus não diz porque era proibido, mas Davi sabia que era proibido, e que ele não deveria levantar um censo, mas Deus permite que um espírito, o espírito de Satanás, vá incentivar Davi, e Davi vai fazer isso. É Deus que permite isso, e Davi vai fazer isso, e depois Deus vai cobrar de Davi isso. Ou seja, Deus está usando aí, está largando pelo momento Davi, né, a sua própria sorte, a sua própria natureza, e Davi vai pecar contra Deus, e Deus vai cobrar isso sem ser o responsável direto. É porque Deus naquele momento simplesmente largou Davi, e a tendência de Davi era pecar, porque toda vez que Deus abandona o homem, a tendência do homem é pecar. Nós só fazemos alguma coisa para agradar a Deus quando Deus intervém diretamente na nossa vida. Quando Deus não quer intervir, os homens são abandonados e a sua própria natureza, e o resultado é só o pecado. E Deus não é responsável por isso, porque o homem faz o que ele quer. Então vejam, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Está lá em 1 Crônicas também, 21, de 1 a 6, depois se vocês quiserem ler. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas porque tens prazer nisto, ó rei meu senhor? De forma que não era para Davi levantar esse censo, ia ser pecado se Davi levantasse esse censo. Mas foi isso que ocorreu. Davi deu a ordem, e Joabe foi lá e fez exatamente o que Davi mandou. Verso 9, vamos pular já para verso 8 e 9.
em diante. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu-lhe Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Ora, Davi, ele reconhece o seu pecado, mas lá no verso 24, foi Deus que incentivou Davi a fazer isso de certa maneira, não diretamente, mas lá em Crônicas nós vamos ver que Satanás faz isso, porque Satanás é um servo, e quando Deus tira a sua mão graciosa sobre alguém do seu povo, ele tende a pecar, ele tende a ser alvo inclusive de Satanás. E Davi fez o que o seu coração desejava fazer, e Deus não é responsável por causa disso, mas Deus usa isso conforme o seu querer, o seu plano. E aí então nós vamos continuando lendo a história aí, você vai perceber que Deus pede para Davi escolher o castigo. Davi diz que pecou diante do Senhor, e o Senhor disse: então escolhe o castigo. E Davi vai escolher o castigo da peste, e Deus vai dar 3 dias de peste e vai morrer milhares de pessoas em Israel. Então percebam a soberania de Deus, não é? Que Deus ele interfere ou simplesmente larga o ser humano a sua natureza pecaminosa. Nós temos muitas histórias assim, né? Os filhos de Jacó fizeram isso também, apesar de terem estarem no céu, né, de serem salvos. Durante um certo momento, por causa dos ciúmes que eles tinham de José, Deus usou esse ciúme e largou eles à vontade deles, e eles lançaram José no poço. José foi vendido, mas tudo isso para cumprir o plano de Deus. Mas ainda assim eles foram responsáveis por aquilo que fizeram, não é? Não foi Deus que fez com que eles pecassem. Deus simplesmente naquele momento tirou sua graça, entregou eles à vontade dos seus próprios desejos. Apenas por um momento, mas ainda assim Deus os entregou. Depois eles se arrependeram, e José também entendeu que Deus permitiu tudo aquilo para que conservassem eles com vida. Está lá em Gênesis 37, de 11 em diante, depois 45, de 5 a 8, e depois capítulo 50 no finalzinho lá. Nós não temos tempo de ler tudo. Deus não interfere, né? Quando Deus simplesmente entrega os ímpios aos maus desejos de seus corações, simplesmente para cumprir o que soberanamente havia sido decretado. Então Deus não é o autor do mal, não é o autor do mal. Quando Deus pode usar o mal para a sua glória, o mal das pessoas, mas ainda assim Ele não é responsável por esse mal, porque as pessoas querem fazer esse mal. Deus simplesmente os entrega a fazer isso. Vamos ver alguns textos. Isaías 44, 28, e mais um texto só que eu vou ler. Isaías 44, 28. Quando Deus usa o próprio homem mau, né, para cumprir os seus planos. E Deus não interfere, mas o abandona. Isaías 44, 28. Um minutinho só. Diz assim: que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Aqui nesse caso, Deus está usando um rei mau para uma coisa boa. Então Deus está agindo graciosamente na vida de Ciro para abençoar o seu povo. Por isso nós lemos lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que não entendamos isso, mas Deus ele está governando, Ele governa a sua criação, tudo está debaixo do controle de Deus. Vamos ver outro texto agora no Novo Testamento, Atos 2, abre lá em Atos 2, Atos 2, 23. Atos 2, 23. Então é o discurso de Pedro,
por conta do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Os homens viram os cristãos lá, os discípulos de Jesus, falar nas línguas maternas e ficaram espantados com isso, e Pedro então fez um discurso. E nesse discurso Pedro revela a soberania de Deus. Vejam o que Pedro diz no verso de número 23. Verso 22, para entender melhor. Varões israelitas, atendeis a essa palavra: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Ora, já estava determinado por Deus, era desígnio de Deus que o Filho de Deus morresse por mãos de iníquos, mas foram eles que mataram, a responsabilidade é deles. Por quê? Porque Deus os entregou ao destino deles, à natureza deles. Eles queriam matar Jesus Cristo, e Deus deixou que eles fizessem isso, vamos dizer assim. Jesus teria que passar por tudo aquilo? Teria que passar, porque era plano de Deus. Mas quem crucificou verdadeiramente foi Herodes, Pôncio Pilatos e o povo da cidade. Eles queriam fazer isso. Jesus foi entregue a eles e Deus permitiu que eles fizessem isso, porque é a natureza deles fazerem isso. Então percebam que Deus não violou nada. Deus não foi o autor da maldade daqueles homens. Deus simplesmente permitiu que eles fizessem. Então isso é soberania de Deus. Então Deus não interviu. Deus interviu na vida de alguns, talvez, que se converteram, que foram convertidos a Jesus e não fizeram aquilo. Mas aqueles que fizeram porque Deus havia determinado assim, mas também porque era a vontade deles fazerem. Finalmente, há muitos versículos e muitas... Senaqueribe, Nabucodonosor, foram tudo reis usados, né, pela sua maldade, foram servos de Deus. Deus chama esses homens de servos dele. Mas por que servos dele? Porque Deus usou os caldeus, usou Senaqueribe, usou Nabucodonosor como cetro de ferro para disciplinar o seu povo. Tanto é que essa é a questão de Abacuque. Abacuque não entende isso, né? A princípio ele não entende, ele não consegue entender como é que Deus permite que um povo tão mau, muito mais mau que eles, possa servir de disciplina para eles. Mas Deus também depois vai disciplinar ainda mais esse povo, que foi usado para disciplinar o povo de Deus. Então, é maravilhosa a soberania de Deus. Deus usa esse povo sem, contudo, colocar o mal para que eles façam, mas simplesmente os entregou a fazer o que eles gostariam de fazer. Finalmente, Romanos 9, 16 e 18. Vamos lá. Romanos 9, 16 e 18. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, relembrando as Escrituras, é que Deus levantou o Faraó, Deus deu poder a Faraó, Deus permitiu que o Faraó crescesse, fosse rei de muitas terras, fosse poderoso, como ele fez com Nabucodonosor também, como ele fez com outros reis, permitiu. Isso foi inflando, né, o egoísmo desses reis, desses poderosos, e Deus depois simplesmente os disse: façam o que tem que fazer, façam o que tem que fazer, né? E eles foram lá e fizeram o mal que queriam cometer, foram entregues à sua própria sorte, à sua própria natureza, não é? Mas em momento nenhum Deus colocou o mal para que eles fizessem. Eles apenas fizeram aquilo que eles desejavam, aquilo que era natureza, aquilo que eles gostariam de fazer.
Certo? Então, para finalizar, é isso. Deus interfere sim no futuro para os salvos. Para os não salvos, na verdade o que ele faz é só entregá-los à sua natureza, né? Deixa eles fazer aquilo que eles desejam fazer.